está acontecendo a votação da PL. Tem muita coisa acontecendo aí que... Arcabouço fiscal, CPI do MST, CPI do dia 8. Peraí, fala devagar que você tá falando muito rápido. Arcabouço fiscal. Ah, tá. Você entendeu o que ele falou? CPMI do dia 8, CPI ele engata, do às vezes, uma palavra na outra. Exatamente. Aí ficou meio difícil de entender. Ficou meio difícil de entender. Cassação ilegal do registro de candidatura do senhor Dr. Deltan Dallagnol. Que mais nós temos? Bom, e todo dia um abuso diferente Exato, de né? setores do Supremo. Tem muita coisa pra saber. Como que a gente faz aí, Kim? Primeira coisa é avisar pra ele daquele defeito que eu tenho, né? Isso. Eu peço pra Fabi avisar a assessoria e tudo mais. Não sei se avisa, né? Se avisa que eu tenho... Qual é meu defeito, Lene? Fala pro Deltan aí. Ele é interesseiro. Interesseiro é a palavra. Opa. Eu peço um presente inútil para os meus convidados. Kim, não, ele já trouxe vários presentes aqui para mim, não precisa. E você, Deltan? Eu trouxe um presente aqui para você que representa, esse aqui é o meu diploma de deputado federal eleito pelo Paraná, como deputado federal mais votado do estado do Paraná. Ele representa os 344.917 votos que eu recebi nas urnas e que estão sendo todos anulados com uma decisão ilegal, inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses votos que deveriam representar a soberania popular, o poder de transformação do povo, são, na verdade, hoje algo inútil, porque estão sendo cassados e anulados por uma decisão injusta. Queria entender isso. Em que pé tá? É reversível ou não é essa cassação? É difícil de ser revertida, mas é possível que ela seja revertida, Vilela. Nós vamos trabalhar até o fim por isso, não por um mandato, não por mim, mas sim pela representatividade dessas 350 mil pessoas que acreditam no trabalho que a gente fez, acreditam na mudança que a gente quer implementar na luta contra a corrupção, na luta contra a impunidade, na luta por democracia, por liberdade, por justiça, por um país melhor, e depositaram sua confiança neste mandato. Para resumir o que aconteceu, na semana passada, terça-feira à noite, o Tribunal Superior Eleitoral julgou meu registro de candidatura. Todo mundo que se manifestou antes, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, de uma forma unânime, falaram que eu era elegível. Mas esse tribunal inventou uma situação de inelegibilidade não prevista em lei e me cassou. Como é que ele fez isso? A lei prevê de modo objetivo e claro: membro do Ministério Público que sair do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar se torna inelegível. A questão é objetiva e clara. Eu tinha algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? Resposta é não tinha. Então eu era logo elegível. Mas eles fizeram um exercício de futurologia com bola de cristal, com uma combinação com leitura de mente, e eles disseram que, como eu tinha lá um rescaldo de 15 reclamações disciplinares contra mim, eles supuseram que eu quis sair do Ministério Público porque eu poderia, no futuro, alguma dessas reclamações se converter num processo disciplinar, que poderiam se converter numa condenação, que poderia ser uma pena de demissão, o que poderia, no futuro, me deixar inelegível. Então, eles entenderam que eu deveria ficar inelegível. Criaram uma situação de inelegibilidade que não estava prevista em lei. Isso é vedado não só porque não estava previsto em lei, mas porque a interpretação da Constituição, segundo toneladas de decisões judiciais, toneladas de visões dos mais diferentes autores, é a visão de que regras que restringem direitos não podem ser interpretadas de modo extensivo. Você não pode pegar uma regra que restringe o direito da pessoa de ser votada ou de votar e elastecer essa regra para abarcar situações que não estão nela previstas. Então foi uma decisão inconstitucional, ilegal, absurda, que acabou anulando os votos das pessoas, o poder mais básico de uma democracia, que é o poder da pessoa escrever o destino do nosso país e a nossa história por meio do exercício do voto. Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Mas foi uma votação unânime, né? Porque eu acho bom isso ficar muito claro para as pessoas. Porque o que o Deltan está colocando é o seguinte: tem uma previsão na lei de ficha limpa que diz o seguinte: se você é um funcionário público e você responde ao PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que vai averiguar se você cometeu alguma irregularidade enquanto funcionário público.
Se você sai do cargo e tem o PAD em curso, você se torna inelegível, porque aí você está, digamos, fugindo Claro. de uma punição. O que aconteceu com o Deltan? E aí quais foram as decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal? A interpretação tem que ser restritiva. O que significa interpretação restritiva? Você só pode interpretar aquilo que está escrito na lei. Aí você pode falar, Vilela, mas pô, não é sempre assim? Você não sempre interpreta o que está escrito? Não. Tem interpretação extensiva. Vou dar um exemplo básico de interpretação extensiva. Tem na Constituição que você tem o direito ao sigilo em cartas. Tá. E aí o Supremo deu uma interpretação extensiva falando, bom, na época que o Constituinte colocou o sigilo para cartas, não existia e-mail. Mas a intenção do legislador foi garantir o sigilo de comunicação entre as pessoas. Então vamos aplicar para e-mail também por uma interpretação extensiva. Entendi. Agora, para restringir direitos fundamentais, como o direito de votar e ser votado, você precisa ler a letra da lei. E a letra da lei fala, PAD, não um sindicância preliminar, não um processo preliminar. E o registro do Deltan foi cassado com base num procedimento preliminar. Ou seja, não existia um PAD. Aí quando ele diz que, que o TSE agiu como vidente, que o TSE diz o seguinte, olha, tinha um procedimento preliminar, esse procedimento preliminar iria se transformar num PAD, esse PAD ia punir o Deltan, e por isso o Deltan saiu do cargo no procedimento preliminar. Ou seja, sabe o Minority Report? Sim. Que você está sendo punido por um crime do futuro? É isso que fizeram com o Deltan. Exatamente isso. Eles me puniram por uma Tinha uns possibilidade free calls. futura de ser acusado, né? Nem de cometer um crime, né? De ser acusado num processo disciplinar, de vir a ser condenado e vir a ser condenado a uma pena de demissão. E como é que você vai explicar, Vilela, que pessoas condenadas, acusadas na Lava Jato por crimes graves estão elegíveis e eu, que não respondo nem a uma acusação administrativa, não estou nem falando de investigação criminal, processo criminal, condenação criminal, eu não respondo nem a uma acusação administrativa, porque o processo disciplinar ele começa com uma acusação administrativa. Antes disso não existe acusação administrativa. Eu nem respondo a uma acusação administrativa e me tornaram inelegível.